Uma comitiva do governo federal embarca hoje ao Amazonas para visitar as regiões afetadas pela seca no estado. A determinação é do presidente Lula, envolve 11 ministérios e eles serão liderados por Geraldo Alckmin, vice-presidente. Ontem, por causa da estiagem, a Prefeitura de Manaus decidiu encerrar o ano letivo nas escolas localizadas em comunidades ribeirinhas. Por quê? Porque essa é uma situação que não se resolve num curtíssimo prazo, né? O motivo é o baixo nível do Rio Negro. Alunos e professores têm encontrado dificuldades para chegar até os colégios. A Tawane Costa está por aqui e vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Diga, Tawane. É isso mesmo, Carla. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, virá ao Amazonas nesta quarta-feira com uma comitiva de ministros por causa da seca na região. Alckmin confirmou a informação durante uma coletiva na Federação das Indústrias no estado de São Paulo e disse que a ordem foi dada pelo presidente Lula. Alckmin também anunciou algumas ações. Os kits, medicamentos também significativos. A questão mais emergencial é água, alimento e combustível. Então, os municípios estão encaminhando ao Ministério da Integração Regional os planos de trabalho e não faltarão recursos para atender a população e fazê-lo através dos municípios. Participam da viagem, junto com o vice-presidente, os ministros Valdez Góes e Marina Silva. A expectativa é que a comitiva visite o Rio Madeira, que corta o Amazonas e Rondônia e tem sofrido com a seca histórica. Aqui no Amazonas, já são 24 municípios em situação de emergência e mais de 200 mil pessoas afetadas com esse fenômeno sazonal. Na capital, a cota do Rio Negro está a 1,5 metro de bater a marca histórica registrada em 2010, quando o rio chegou a 13 metros e 63 centímetros. Ontem nós, inclusive, estivemos por lá, entramos no station, mostramos um pouquinho dessa realidade que a população aqui da capital também já sente esses efeitos da severa seca aqui em Manaus. Isso tem prejudicado as embarcações, inclusive também quem trabalha nessa área do Porto da Manaus Moderna, que é por onde chegam os condimentos, os alimentos, é para onde também essas embarcações levam os alimentos até as comunidades ribeirinhas. A gente conversou com o seu Paulo César, que ele trabalha na Feira da Manaus Moderna há 30 anos fazendo essa logística de levar e trazer esses alimentos em direção ao interior do estado. E ele viu, inclusive, a seca histórica de 2010 e conta que essa de 2023 ele também já está sentindo os prejuízos. Isso é a natureza, né? Ninguém tem que se conformar com isso, né? É a natureza de Deus, né? Então, para nós trabalhar de carregador é ficar longe, né? Carregar as coisas, né? Da balsa, né? Tem dificultado o trabalho de para mim, cada mais levantado, né? Prejudica um bocado. Mas tá bom, né? Tem que se conformar, que é a vontade de Deus, né? Porque, olha, nós temos ainda o quê? Um mês todinho para secar, né? É como disse o seu Paulo, a gente ainda tem mais um mês para secar, mas o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, estima que essa seca possa chegar até o mês de janeiro de 2024 e aí sim a gente pode ter esse período ainda mais severo, prejudicando mais pessoas aqui no nosso estado. O que a gente chama a atenção é que não é só aqui no Amazonas que vem passando por essa situação da estiagem severa. Tem outros estados também aqui da região norte, como Rondônia. A gente já havia falado a vocês sobre a questão da hidrelétrica de Santo Antônio, que suspendeu ali as atividades. E não é só Rondônia, não. No Rio Amônia, no Acre, também houve aquela questão da mortandade de peixes, como ocorreu aqui em Manaus, aqui no interior do Amazonas. E isso mostra pra gente essa realidade que é vista pela população e que a gente se assusta com tudo isso que vem acontecendo, né? Esse fenômeno da natureza. Eu confesso que sou ribeirinha do interior do Amazonas e não tenho memórias da seca de 2010, mas a de 2023 tenho certeza que digo a vocês que já está prejudicando muita gente, como a gente pôde ver no Porto da Manaus Moderna ontem. E olha que interessante te ouvir falando isso, né, Tawane? Você que vem de uma área ribeirinha e a gente sabe como essas áreas ribeirinhas, as comunidades
cidades ribeirinhas acabam sendo as mais afetadas, com desabastecimento, são as que mais sofrem em momentos assim, seja, como a gente falou, com o encerramento do ano letivo mais cedo, seja por causa do risco de desabastecimento de combustível, de alimentos, de remédios. Agora, é o seguinte, a gente sabe que essa é uma seca sazonal, só que nesse ano especificamente é importante que se diga, porque todo ano tem essa temporada de seca. Ontem um ouvinte escrevia para cá, mas não tem todo ano? Mas essa aqui se aproxima já da seca histórica de 2010 e, como você disse, pode ser ainda pior. A gente vai ter de aguardar esse mês ainda. Esse mês ainda há a previsão, infelizmente, de que a situação se agrave, não é? Sheila, isso que você falou é muito importante com relação à questão da educação. A minha mãe, ela é professora e dá aula para essas crianças ribeirinhas. O meu avô é dono de embarcação e já está sentindo essa dificuldade para chegar até o porto da escola. As crianças estão tendo que caminhar quilômetros e essa embarcação já não encosta mais no porto da escola. Elas têm que andar bastante e isso está gerando uma dificuldade para todas as crianças dessa comunidade aqui no interior do Amazonas, que é onde eu moro, em Careiro da Várzea. Não é só lá, o governo do estado do Amazonas já informou, inclusive, que tem mais de 2.000 crianças sofrendo por causa dessa seca. Inclusive, vai adotar o sistema remoto para que essas crianças não percam aulas. Ô, Tawane, eu gosto de perguntas de ouvintes, porque os ouvintes perguntam o que eles querem saber, né? E é bacana que a gente responda, por mais que seja uma pergunta básica, assim. O Fernando, por exemplo, quer saber, bom, uma pergunta, para onde foi essa água toda? A Tawane pode falar melhor que eu, mas eu imagino que parte tenha evaporado, parte tenha sido consumida, aquelas de reservatórios, e a maior parte tenha desaguado no Atlântico, ali na região do Marajó, não é isso? Exatamente, Megali. Essa deságua vai para outros rios também e forma esse período de seca histórica aqui na nossa região. Algo muito atípico, inclusive, o que a gente precisa explicar é que isso causa no solo uma secura. Foi o que aconteceu, aquele desbarrancamento no rio Arumã, em Beruri, e causou ali mortes por causa de tanta secura, porque essa água se deságua e aí deixa o solo seco, prejudicando ainda mais a população. Você é ribeirinha de onde, Tawane? Município de Careiro da Várzea, a 64 quilômetros aqui da capital amazonense. Não moramos na cidade, na área mais urbana da cidade. Somos ribeirinhos mesmo, moramos em flutuantes, em cima da água. Inclusive, a casa da minha mãe também já está ficando ali, quase chegando ao solo, porque já tem pouca água. Você mora com a sua mãe até hoje? Não, moro aqui na capital amazonense, mas a gente está em contato todos os dias. Me manda imagens, inclusive, sobre essa realidade de todos os moradores lá da comunidade. É muito importante a gente ouvir o seu relato, viu, Tawane, da sua mãe também. Mande um abraço para ela e parabéns pela filha. E a gente segue acompanhando toda essa situação no norte do país. Um beijo para você, bom trabalho, até mais. Até mais. Bom, e tem gente, né, que diz, é uma realidade muito peculiar e muito localizada, poxa, a gente sente muito que isso esteja acontecendo com eles, mas e aí toca a vida, vai pra frente. Ontem nós falávamos aqui sobre essa seca histórica, né, no norte do país, e eu lembrava da Black Friday. Por quê? Porque tem um levantamento que foi divulgado aqui pela Eletros, que é a entidade que reúne os fabricantes de eletrodomésticos. Então você que está em outras capitais do Brasil e eventualmente pensa em comprar, não é só a seca que é histórica, é o calor também, né? Vou comprar um ar-condicionado de produção nacional. 100% da produção nacional de ar-condicionado, televisores, lava-louça e micro-ondas vem da Zona Franca de Manaus. Algumas empresas já relatam até 50% de reajuste no frete. Por isso, porque tem dificuldade desse transporte dessas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus. Então, operadores logísticos têm orientado os clientes a antecipar essa produção para garantir o embarque das mercadorias, o transporte também para escoar essas mercadorias, mas a coisa está muito complicada. A logística, a solução logística em toda essa região está super comprometida. Então, não tem nada a ver com você? Não é bem assim, né? A gente, claro que vai seguir acompanhando todas as atualizações que vêm do norte do país. Por outro